Oi, gente, vamos para a segunda parte, da resolução das questões da prova do dia 6 de agosto de matemática do concurso de professores do município de Caruaru, tá certo? Vamos lá, gente. A questão 6 nos diz o seguinte, ó, seja K um número inteiro, de modo que K ao quadrado seja igual a 2 elevado a 40, mais 2 elevado a 43, mais 2 elevado a 44. Ponto. O quociente de K por 10 é igual a... Bem, isso é uma questão bastante simples, né, gente? A gente vai ter aqui, ó, K ao quadrado igual a 2 elevado a 40 mais 2 elevado a 43 mais 2 elevado a 44. Bem, como a menor potência aqui é 2 a 40, eu vou colocar ela em evidência. Então, vejamos. Quando eu coloco 2 a 40 em evidência, o que é que vai acontecer, pessoal? Ó, 2 a 40 dividido por 2 a 40 dá 1, mais 2 elevado a 43 dividido por 2 a 40 dá quanto? 2 a terceira. Mais 2 elevado a 44 dividido por 2 a 40 dá 2 a quarta. Entenderam isso aqui, não foi, gente? Bem tranquilo isso aqui, né? Logo, K ao quadrado vai ser 2 a 40 vezes 1 mais 2 a terceira é 8, mais 2 a quarta é 16. Seguindo o passeio, K ao quadrado vai ser, aqui é 40, né? Desculpem, ficou 4. 2 a 40 vezes 1 mais 8, 9, 9 mais 16 dá 25. Então, K ao quadrado vai ser 2 a 40 vezes 25. Eu posso escrever 25 como sendo 5 ao quadrado, dá no mesmo. E agora eu faço o seguinte, eu extraio a raiz quadrada aqui, ó. Extrair a raiz quadrada do lado esquerdo é o mesmo que extrair a raiz quadrada aqui e extrair a raiz quadrada aqui, né? Isso é uma coisa que você tem bastante habilidade com isso, tá certo? Bom, eu corto índice com expoente, ficamos com K. Raiz quadrada de 2 elevado a 40, para não causar nenhum espanto. Isso é o mesmo que 2 elevado a 40 sobre 2, né? Quem está no índice vai para debaixo do expoente do radicando, tá certo? E aqui a gente tem, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Ou seja, K é igual a 2 elevado a 40 por 2 dá 20, vezes 5. Isto é o valor de K, só que ele pergunta o quociente de K por 10. Então, se eu pegar K e dividir por 10, isso é o mesmo que pegar 2 elevado a 20 vezes 5 e dividir por 10, né? Eu posso pegar isso aqui, ó, e escrever como sendo 2 elevado a 19 vezes 2 vezes 5 sobre 10. Não é, gente? Ó, conserva a base. 2 elevado a 19 vezes 2, 2 a 20, vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 por 10, a gente corta, sobrou que K sobre 10 é 2 elevado a 19 e a resposta está bem evidente na letra B de boa questão. Na questão 7, pessoal, nós temos o seguinte. Considere um triângulo equilátero MNP. Vamos trazer uma figurinha para cá para a gente ir construindo logo essa figura, tá? Triângulo equilátero MNP. Vamos lá. Aqui está um triângulo equilátero MNP. Vamos buscar os vértices dele agora, né?
Bem, aqui está nosso triângulo equilátero MNP. E ele diz: e os pontos R e Q pertencentes respectivamente aos lados MP e MN. Então eu tenho um ponto R aqui, ó, e um ponto Q aqui. Vou trazê-los também. Aqui estão os pontos R e Q. Seja T o ponto de interseção das alturas NR e PQ. Então, eu teria uma altura NR, é a seviana que vai do vértice N até R, formando com esse 90 graus, e PQ, seviana que vai de P até Q, formando com este segmento MN 90 graus. E vamos trazer as duas aqui agora. Aqui estão as duas danadinhas e T o ponto de interseção. Vamos buscar também o T, né? Como ponto de interseção. Aqui está T como ponto de interseção. A gente está aos poucos construindo a figurinha, tá, pessoal? Ponto de interseção das alturas NR, ó, NR e PQ. Se o quadrilátero MRTQ, vamos trazer ele também para cá, este quadrilátero, pintei ele aqui de cinza, tá? Tem área igual a 2 raiz de 3. Então, pessoal, esta área aqui, ó, esta área vale 2 raiz de 3 centímetros quadrados. O lado do triângulo MNP em centímetro corresponde a. Olha só, gente, que coisa interessante. Eu vou construir mais algum segmento aqui auxiliar que vai ajudar a gente. Este segmento que eu vou trazer agora, ele vai dar um norte para a gente. Veja, eu tracei a altura relativa a M. Suponha que eu tenha aqui um ponta R, P, Q, R, chamar aqui de S. Chamar de S, só para... Ele não fala lá, mas eu chamei só por isso. Então vejamos, o que é que você percebe? Pelo fato de ser um triângulo equilátero, cada seviana dessa é ao mesmo tempo bissetriz, altura, mediatriz, tá certo? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, na hora que eu faço isso, a gente garante que, como este ângulo aqui, ó, preste atenção, como este ângulo aqui total é 60, e isso aqui é uma bissetriz, ficou 30 graus. Aqui também 30, gente. Da mesma forma aqui, ó, 30. Similarmente, aqui também 30. Aqui também será 30. E aqui será 30. Então vejamos, eu tenho 6 triângulos congruentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu quiser, eu posso ir mais além. Eu posso dizer que 1 mais 2 é igual a 3 mais 4, que é igual a 5 mais 6. Ou seja, eu tenho 3 quadriláteros iguais. Então vejamos, se eu tenho 3 quadriláteros iguais, eles têm a mesma área. Não é massa? Então vejamos, a área do triângulo equilátero vai ser exatamente igual a 3 vezes a área desse quadrilátero. Aqui ele está aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai ser 3 vezes a área daquele quadrilátero. Então a área do triângulo equilátero vai ser 3 vezes. Só que a área de um desses quadriláteros, eu não sei quanto é, que ele nos deu 2 raiz de 3 centímetros quadrados. Logo, a área do triângulo equilátero vai ser 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem até agora? E ele pede a gente, ó, qual é o lado do triângulo. A gente sabe que a área de um triângulo equilátero, através do seu lado, vai ser lado ao quadrado, raiz de 3
sobre 4. Esta fórmula está na cabeça de todo professor de matemática. Pegando esse valor, substituindo ele aqui, ó, a gente conclui que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é igual a 6 raiz de 3. Gente, raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui, ó, eu posso fazer a simplificação. Ou seja, L ao quadrado é igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Ou seja, L ao quadrado é igual a 24. Mas quem é 24? É 4 vezes 6. Eu poderia pegar isso aqui e manter 4 vezes 6, né? Não tem problema. Por que foi que eu fiz isso? Porque na hora que eu resgatar a raiz quadrada aqui, eu estou resgatando raiz aqui, ó, e estou resgatando raiz aqui. Ou seja, a gente tem a certeza de que, cortando aqui, L vai ser igual a raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 6. Eu só vou chamar para vocês a atenção, isso aqui vai dar em centímetro. Só vou chamar vocês a atenção, porque quando o aluno mandou a cópia para mim da prova, de um pedaço da prova, que ele mandou por pedaço, não sei se estava amassado ou não, mas estava aparecendo isso aqui, pessoal. Vocês que fizeram a prova vão saber mais do que eu, né? Estava aparecendo lá na letra A, estava aparecendo 2 elevado à raiz de 6, ó. Eu não sei se foi um erro na hora que ele tirou uma foto lá com o celular, não sei, que estava amassado o papel, ou não sei se foi um erro de impressão da própria prova, porque veja, a resposta é 2 raiz de 6, não é 2 elevado à raiz de 6. Eu coloquei aqui, ó, letra A, 2 raiz de 6, mas se na prova tiver 2 elevado à raiz de 6, essa questão é passível de anulação, tá? Se isso acontecer, essa questão é passível de anulação, uma vez que 2 raiz de 6 não é o mesmo que 2 elevado à raiz de 6, tá? Esta próxima questão, a questão 8, nos diz o seguinte, ó. A tabela abaixo mostra o resultado de uma avaliação de matemática aplicada em uma turma do 9º ano. Aí está a tabelinha. A primeira linha é nota, que tem lá 4, 6, 7, 8, 10. A segunda linha, frequência relativa em percentual, 15, 30, 25, 20 e 10. Ele nos diz o seguinte, ó, a média aritmética das notas obtidas nessa avaliação foi, ó pessoal, uma questão básica de média aritmética. Como eu tenho nota e frequência, eu vou dizer que isso é uma média aritmética ponderada, tá? Eu vou ter aí uma média aritmética ponderada, média aritmética ponderada. E a resolução da média aritmética ponderada é a seguinte: a média vai ser o produto das notas pelas frequências, 4 vezes 15, respectivamente, 4 vezes 15 mais 6 vezes 30, mais 7 vezes 25, mais 8 vezes 20, mais 10 vezes 10, tudo isso dividido pela soma das frequências, que vai ser 15 mais 30 mais 25 mais 20 mais 10. Ok, gente? Então a gente tem que a média vai ser, talvez dê um trabalhinho só para fazer as continhas, né? Mas é bem tranquilo, tá certo? Aqui eu vou ter, ó, 15 mais 25 dá 40,
40 com 30 dá 70, com 20, 90, 100. Se o total em percentual deu 100, 100%, então aqui é quantidade, não é absoluta. 15, 30, tudo valores absolutos, tá certo? Aqui, ó, eu vou ter 60. Aqui eu vou ter 180. Aqui eu vou ter 7 vezes 25. Eu vou ter 20. Não confie na mente, tá? É muito bom não confiar na mente. 5 vezes 7, 35 a 3. 2 vezes 7 são 14, com 3. Vamos ver. 5 vezes 7, 35 a 3. 14 com 3, 17. 175. Aqui eu vou ter 160. E aqui eu vou ter 100. Você pode somar todo mundo e dividir por 100. Ou então você pode ir direto aqui, ó. 60 por 100 dá 0,6. Mais 180 por 100 dá 1,8. Mais 175 por 100 dá 1,75. Mais 160 por 100 dá 1,6. Mais 100 por 100 dá 1. E agora soma essas partes aqui, né? A média vai ser, vamos lá, 0,6 mais 1,8, aqui vai dar 14, né, 8, 6, 14 a 1. 2,4 com um lado final, 3,4. Já peguei aquele 1, tá? Já peguei esse carinha aqui, para não misturar, com este e com este final. Mais 1,75 com 1,6 vai dar o quê? Vai dar 5. 7 e 6 dá 13 a 1. 1, 2 e 1, 3. Então a média vai dar 5. 4 mais 3 dá 7. 3 mais 3 dá 6. Então, gente, aquela média ali, aritmética ponderada daquele respectivo aluno, dá 6,75 e a resposta está na letra B de boa questão. Esta próxima questão, pessoal, questão 9, ela é uma questão que a gente de cara já vê que tem a ver com operações fatoriais, né? Sequência envolvendo fatoriais. Ela diz o seguinte, ó, demonstra-se que 1 vezes 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais 3 vezes 3 fatorial, mais reticências, mais n vezes n fatorial, é igual a n mais 1 fatorial menos 1, para todo n diferente de zero, pertencente ao conjunto dos números naturais. Portanto, a expressão 50 vezes 50 fatorial, mais 51 vezes 51 fatorial, mais 52 vezes 52 fatorial, mais reticências, mais 100 vezes 100 fatorial, é igual a... Bem, ele já nos deu lá em cima uma demonstraçãozinha, um teorema lá do fatorial, né? Daquela sequência. A gente poderia até fazer o seguinte aqui, ó. Pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. 2 vezes 2 fatorial mais 3 vezes 3 fatorial e aplicar para ver se bate, né? O meu n aqui, ó, tá? É 3. Então, 3 mais 1 fatorial menos 1. Não deixa de ser um teste, né? Será que é menos 1 mesmo? Ou vai ser menos 2? Veja, eu coloquei menos 1 porque 1 estava na frente. Eu aqui comecei com 2, então vai ser menos 2, né, gente? Menos 2. Pela lei de formação, vai ser menos 2. Vamos ver se isso aqui bate. Ó, 2 vezes 2 fatorial é 2. Mais 3 vezes 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6. 3 mais 1, 4. 4 fatorial menos 2. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 6, 18. 4 fatorial é 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Menos 2. 18.
Aliás, 4 mais 18 dá 22. 22 deu igual a 22. Opa, bateu. Realmente aquela lei de formação é uma lei que é demonstrável. Podemos considerar o fato de ser demonstrável se tratar de um teorema. Então, baseado nesse fato, ele quer saber quanto é que vale 50 vezes 50 fatorial mais 51 vezes 51 fatorial mais 52 vezes 52 fatorial mais reticências mais 100 vezes 100 fatorial. Ó, o meu n é 100, tá? Então, pela lei de formação vai dar 100 mais 1 fatorial menos. Veja que na sequência lá em cima eu comecei de 1. Aqui eu comecei de 50. Menos 50. Tá certo? Menos 50. Um detalhe, pessoal. Um grande detalhe aqui é o seguinte, ó. Se você olhar direitinho, para a gente ficar mais esperto, isso aqui ó, seria 1 fatorial. Por que deu 1? Porque 1 vezes 1 fatorial, o primeiro termo, dá o próprio 1. Então aqui na verdade era para eu colocar 2 fatorial. Mas 2 fatorial é 2. Logo aqui vai ser 50 fatorial. Percebeu aí? Então isso aqui vai dar 100 mais 1, 101. 101 fatorial menos 50 fatorial. Isso aqui, pessoal, causa desespero e muita gente erra. Muita gente erra, né? Não consegue pensar, poxa, e agora? Muita gente vai para cima do 100, tá certo? Então, 101 fatorial menos 50 fatorial, a resposta está na letra A de aprovado. Esta próxima questão, pessoal, diz o seguinte, ó, observe a expressão E a seguir. E é igual a 1 sobre 2, que multiplica cosseno de 18 graus mais raiz quadrada de 3 vezes o seno de 18 graus. O valor numérico de E corresponde a... Ó, gente, a gente fez várias questões dessa, de provas anteriores. Eu até disse lá que seria interessante que você desse uma olhada nas relações trigonométricas, nas identidades, porque com certeza cairia uma questão. E eu estou vendo aqui ó, que a questão 10 foi contemplada para a gente, né? Claro que ela requer alguma pequena, né, vou dizer assim, habilidade. Bem, quais são as habilidades que nós precisamos ter? Primeiro, é igual a 1 sobre 2, que multiplica cosseno de 18 graus mais raiz de 3 vezes o seno de 18 graus. O ideal aqui, pessoal, é que você deixe tudo em função de seno ou de cosseno, porque é exatamente o que ele pede. Na letra A tem seno, letra B seno, letra C cosseno, letra D cosseno. Então, como é que eu faço isso aí? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou sugerir a vocês é transformar esse raiz de 3 em algo com relação a seno e cosseno. A gente sabe que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Isso é uma coisa, pessoal, que tem que estar na nossa mente, viu? Esse seno, cosseno e tangente dos ângulos fundamentais, né? Esses ângulos que são notáveis, tá certo? A gente sabe que a tangente é o seno sobre o cosseno do mesmo ângulo. Se a tangente é raiz de 3 e a tangente é igual ao seno sobre o cosseno, é porque seno de 60 sobre cosseno de 60 é igual a raiz de 3. Isso é o primeiro passo. Esse valor eu vou substituir aqui dentro e ver o que é que vai dar. Então vamos lá. É igual a 1 sobre 2, que multiplica cosseno de 18 graus mais
No lugar da raiz de 3, eu vou colocar seno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus. Tudo isso vezes o seno de 18 graus. Muita paciência nessa hora, viu, gente? Vamos devagarinho, sem pressa, para ver se a gente contempla aí o que seria a questão que faltava para você atingir o ponto de corte, né? Acertando as 10, tá? Então vamos lá. Acertando 10 questões, você se livra do ponto de corte em matemática. O MMC aqui, ó, é o cosseno de 60. Então vai ficar o seguinte, ó. Cosseno de 18 graus vezes cosseno de 60. Né? Quem é o mínimo? Aqui eu tenho uma, vou colocar só para constar, tá? Aqui eu tenho um e aqui eu tenho o cosseno mesmo. Mais ele por ele dá 1 seno de 60 seno de 18 graus. Tudo isso não podemos esquecer do mínimo, né? Dividido pelo cosseno de 60. Ok, gente? Por uma questão só de arrumação, como eu tenho o produto, a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o 18 por 60, 60 por 18, para ficar igualzinho, tá? Eu vou colocar aqui 60 e aqui 18. 60 e 18. Eu acho que vocês perceberam por quê? Porque aqui apareceu 60 e 18, para ficar na ordem. Então, vai ser igual a 1 sobre 2 e multiplica. Pessoal, segundo ponto importante, aqui, ó. Lembrem que o cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B. Quando é cosseno, a gente toca o sinal aqui, mais seno A, seno B. Por que eu fiz isso aqui? Para aplicarmos aqui, ó. Então, no lugar do A está o 60, no lugar do B está o 18. Então, veja só, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, isto é o cosseno de A, que é 60, menos B, que é 18. Vê que massa. Vê que massa. Terceiro ponto importante que eu vou chamar para vocês é o seguinte. É você lembrar quanto é o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Tá certo? No lugar do cosseno de 60, 1 sobre 2. E a gente continua dizendo que é 1 sobre 2 vezes 60 menos 18, não confie na mente, vá devagarinho. Isso vai dar 8 para 10, dá 2 a 1. 1 mais 1, 2 para 6, 4. Dá cosseno de 42. E aqui embaixo eu tenho, ó, 1 sobre 2. Vamos logo fazer o seguinte aqui, né, pessoal? Vamos logo fazer o seguinte. Ó. Divisão de frações. Eu conservo a primeira, que vai ser o que a gente já tinha encontrado, que é o cosseno de 42. Vezes o inverso da segunda, que é o inverso de 1 sobre 2. 2 sobre 1. Daqui, ó, a gente corta 2 com 2, 1 por 1 já cortou, então é... Eu vou botar aqui embaixo porque eu tenho um propósito, tá? É igual ao cosseno de 42. Pronto, acabou a questão. Quando você vai para as alternativas, não existe cosseno de 42. Você diz, pronto, questão nula. Questão nula, né? Só que existe aqui, ó,
uma quarta observação. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do seu complemento. Então, o cosseno de 42 graus, que foi o que a gente encontrou, ele é igual ao seno do seu complemento. Quem é o complemento de 42? É o que falta para 90. Quanto é? É 48, né? Eu acho que é. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é, viu? 42 mais 48. 8 mais 2, 10 a 1, 90. Exatamente. Então, o cosseno de 42 é igual ao seno de 48. Lembrando, dados dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do seu complemento ou vice-versa. Logo, isto aqui implica que o meu é igual ao seno de 48 graus. E a gente tem claramente o nosso gabarito na letra A de aprovado, A de amor. Esta é a última questão desse segundo vídeo. Eu encontrando mais questões, vou trazendo para vocês, tá bom?